responsabilidade de trazer a mensagem do nosso Senhor Deus. E que o Senhor possa falar conosco de maneira especial e que a igreja possa receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Levante as suas mãos, ore comigo nessa noite. Senhor meu Deus, nós queremos pedir a Tua direção, Senhor. Fale conosco, ó Pai. Fale comigo, fale com a Tua igreja, ó Pai. E que a Tua palavra seja manifestada no meio de nós. E que sejamos modificados pela Tua palavra. E que sejamos transformados pela Tua palavra, Senhor meu Deus. E que possamos sair daqui, ó Deus, levando de Ti, ó Deus, uma parte especial das Tuas bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Números. Números capítulo 11. Nós vamos ler capítulo 11 de Números e o versículo 14 e o 15. E também o 17. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Números capítulo 11 e os seus versos 14, 15 e 17. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do teu povo, para que tu sozinho não leves. Amém? A igreja pode se assentar. Nessa noite nós vamos falar sobre espere Deus. Ele continua a falar. Amém? Espere Deus, porque Ele continua falando. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra um texto bastante curioso da palavra de Deus, que mostra um texto que fala sobre Moisés. E quem foi Moisés? Todos nós sabemos que Moisés foi um grande líder. E Moisés teve uma grande responsabilidade, que era conduzir o povo à terra prometida. Mas Moisés enfrentou grande dificuldade nessa caminhada, assim como nós enfrentamos quando caminhamos rumo à nossa salvação. E nesse caminho, ele é um caminho difícil, virão desafios, virão perigos, virão risco para nós. Mas é certo também que Deus estará conosco nesse caminho. E a palavra de Deus nos mostra então Moisés, após ter saído do Egito com aquela multidão e ter passado por grandes desafios, encontramos ali agora um povo queixoso, um povo que reclamava. Moisés então estava rodeado de multidões que só reclamavam, que só queixavam. E muitas das vezes somos assim. Deus está conosco, estamos queixando, estamos reclamando, e Deus está conosco, mas ainda continuamos reclamando. Deus tem transformado, Deus tem modificado, e continuamos ainda reclamando. Assim era o povo. Caminhavam, recebiam ali a vitória, o maná, a comida, mas reclamavam. Então Moisés agora estava rodeado, e aquilo ali se sentiu então-se pesado para ele. Estava pesado para Moisés. O povo não estava mais satisfeito. E muitas das vezes somos nós, a igreja do Senhor. Deus tem estado conosco, tem provido as nossas necessidades, tem nos cercado de bênção, e não conseguimos enxergar a Deus. Muitas das vezes é fácil enxergar a Deus no início do problema e no fim do problema, mas no meio do problema não conseguimos enxergar a Deus, e parece que Deus está distante de nós. Assim acontecia com aquele povo.
E a palavra de Deus nos diz que Moisés então clamou para que Deus então tirasse a sua vida, porque estava pesado, porque não dava mais para conduzir um povo que só reclamava. E Moisés então pediu a Deus, que estava se sentindo sozinho: não posso levar todo este povo. Aquela responsabilidade então que Moisés recebeu de Deus para conduzir o povo, ele se sentia sozinho, porque o povo não estava com ele, porque o povo não fazia aquilo que ele fazia. Então Moisés então pede que Deus então tire a sua vida. Se não tem achado graça aos teus olhos, Senhor, não me deixe ver o meu mal. Essas eram as palavras de Moisés. E muitas das vezes nós temos crises, não só endêmicas de saúde pública, crises financeiras, crises espirituais. E a igreja parece que está vivendo com essa pandemia uma crise espiritual, onde as pessoas não conseguindo enxergar mais Deus, elas estão distanciando de Deus, não conseguem mais ver a Deus, estão saindo da casa de Deus, estão abandonando a Deus e não querem mais servir a Deus. Mas é na crise que Deus fala conosco, é nesses momentos difíceis que Deus fala conosco, e nós temos que estar pronto para ouvir a Deus. E então estava ali Moisés, sentiu-se sozinho, mas Deus ainda estava falando com ele. E a palavra de Deus nos diz então que Deus então designa ali anciões. Somente anciões? Não. Deus então pede anciões, 70 anciões, para ajudar a Moisés, o teu servo. Moisés, você não está sozinho. 70 anciões agora estarão contigo, e eles estarão contigo, eles vão ajudar você a levar este povo. E tem mais: eu porei sobre eles o meu espírito, para que você não leve sozinho mais, para que você não esteja sozinho. Igreja, você não está sozinho, tem alguém orando por você, tem alguém chorando por você, clamando pela sua vida. E os anciões, então, Deus colocou os anciões ali. Então Deus ainda continua falando conosco. É em meio à crise, eu tenho que estar no meio da crise, porque é lá que Deus fala comigo. Porque na bonança, muitas das vezes nós não ouvimos a Deus. Como estamos no bem do melhor, vivendo dos deleites deste mundo, muitas das vezes não conseguimos ouvir a Deus. E Moisés então, e o Senhor diz para ele, que 70 anciões de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo, e então eu descerei ali e falarei contigo. O Senhor descerá e falará com Moisés ali. Você quer que Deus fale com você? Esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo, porque Deus somente vai falar com você se você estiver no lugar certo. E o lugar certo é a igreja do Senhor. É aqui onde Deus toca nas nossas vidas. É aqui onde nós somos transformados. É onde Deus muda a condição do homem. Nós não precisamos esperar que essa condição que está aí será mudada, mas a nossa pode ser mudada. Aleluias. E a palavra do Senhor diz: para que o povo, para que tu sozinho não leves. E a palavra de Deus também nos mostra outros profetas
que tiveram grande responsabilidade e que foram chamados por Deus. E esses profetas tiveram também, sentiram-se desencorajados, desapontados, muitas das vezes querendo desistir, assim como Moisés, estavam querendo desistir, desapontados. Mas às vezes nós nos desapontamos nós mesmos, não Deus. Deus não desaponta ninguém, muito pelo contrário, Ele quer o seu bem, a sua salvação. Deus morreu por você, morreu por mim. Existe amor maior do que esse? Mas as nossas atitudes, as nossas ações desapontam nós mesmos, a maneira que conduzimos. E vemos outros discípulos que, em meio à crise, queriam desistir, não queriam mais. As pessoas desistem fácil demais hoje. As pessoas não querem lutar mais pela sua salvação, estão perdendo a salvação como se fosse algo fácil. Não luta por aquilo que recebeu da parte de Deus. E aí nós vemos então outro profeta que se viu diante de situação e que ele pediu a morte também. O profeta Elias, depois de fazer fogo do céu descer, se encontrava agora fugindo de Jezabel, fugindo. E a palavra de Deus nos mostra então que aquele homem preocupado, fugindo da sua responsabilidade que havia sobre ele. E lá no livro de 1 Reis 19, a palavra de Deus nos mostra que Elias então, ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha a condição que Elias estava então, desanimado, desencorajado, pedindo a sua morte. Sim, nós somos, às vezes o desânimo nos alcança, sim, nós somos diferentes do profeta, mas eles ainda continuam ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus, assim como aqueles homens. Eles sentiram desanimados, sentiram, mas permaneceram no lugar certo, permaneceram ouvindo a palavra de Deus. E é isso que muitas das vezes nós precisamos. Então estava ali Elias debaixo do zimbro, pedindo a morte. Mas segundo a palavra de Deus, ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? Deus estava falando com Elias. Elias agora estava ouvindo a voz de Deus. É quando ouvimos a voz de Deus que mudamos as nossas vidas. É quando damos lugar para Deus, Deus muda as nossas vidas. E Elias então ouve ali a voz de Deus. E a partir de então Elias então retomou a condição de um homem que havia vencido os profetas de Baal. Ele retornou então à condição de um homem, de um profeta que Deus espera dele. Nós precisamos retornar à condição de um ouvinte da palavra do Senhor, de um praticante da palavra do Senhor. É em meio à crise? É em meio à crise, sim. Seja de saúde, seja de economia, seja de que for.
em meio à crise, que Deus está conosco. E era no meio da dificuldade que Deus estava ali com Elias. Ele então estava vendo Deus, estava enxergando a Deus. E a gente precisa então enxergar, ter a visão espiritual, que nesses momentos é que Deus está conosco. E aí, dentro da palavra de Deus, nós encontramos resposta para todos os momentos de crise que aqueles profetas vivenciaram e que foram vitoriosos. Não é o momento de fugirmos, de estocarmos, mas era o momento de vencermos. E a palavra de Deus nos traz outro profeta também, que sentiu-se acuado, com medo da sua responsabilidade, mas Deus ainda estava falando com ele. A palavra de Deus nos mostra Jeremias, lá no livro de Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta chamado por Deus para pregar contra o pecado, contra os líderes religiosos daquela época. Um profeta de Israel, que tinha uma responsabilidade, uma obrigação que pesava sobre ele. No momento de exílio do povo de Israel, no momento longe da sua terra, mas ele era aquele que Deus havia escolhido. E então Deus chama ele, e ele disse assim: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Já estava colocando então no seu coração um desânimo. Eu não vou, Senhor, porque eu não sei falar, eu não sei pregar. E muitas das vezes isso acontece dentro da casa de Deus. Eu não sei fazer, eu não faço. Calma, Deus vai falar com você, Deus vai ensinar você. Nós vimos que todos os momentos que os profetas tiveram dificuldade, Deus ensinou para eles. Os profetas eram escolhidos, eles eram ensinados, assim como nós, a igreja do Senhor. E então ele disse: ah, Senhor, eis que não sei falar. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar dirás. Mas o que me chama a atenção, que havia ali mesmo diante dos desânimos, daquela crise que foi instalada ali, naquele momento, onde eles achavam que não teria uma solução, que não teria uma resposta, Deus aparece. É quando nós não encontramos, acho que não estamos encontrando a resposta, Deus vem com a resposta. E Deus chegou ali no meio ali daquele, apareceu para aquele homem e diz assim: olha, não temas diante deles, não temas, eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Oh, Deus estava dizendo: olha, eu vou te livrar, eu falarei por ti, eu falarei por ti, porque eu sou contigo. Olha, Deus ainda continua falando. E quando distanciamos da casa de Deus, não ouviremos mais a Deus, não escutaremos mais a voz de Deus, e ficamos perdidos sem direção. E num momento como esse,
Não tem ninguém neste mundo a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar a direção. Estamos vendo que o mundo está perdido. Ninguém consegue dar resposta. O que fazer? Se isso vai dar certo, se não vai? Eles não têm a resposta. Mas nós vimos aqui um homem que precisava de uma resposta de Deus, e a resposta veio para ele. A resposta de Deus vem para as nossas vidas, irmãos. E Deus mostra então que Ele nunca desamparou os teus filhos e nunca vai desamparar. Estou na crise? Estou. Mas é aqui que Deus está falando comigo. Estou em meio à dificuldade? Estou. Mas é aqui que Deus fala. Eu não vou encontrar outra voz em nenhum outro lugar. Deus ainda está falando. E todo momento que os profetas, na sua caminhada, na sua jornada, depararam com momentos tão difíceis, nas suas crises espirituais, nos momentos onde ele pensava, talvez, que tudo estava perdido. Mas a gente vê que o fim é melhor que o começo. E que no fim, quando eles achavam que era o fim, que estava perdido, Deus estava ali. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus. Tem ouvido as pessoas dizerem: todos serão contaminados, não tem como fugir disso. Mentira. Ouça a voz de Deus, não a voz do homem. O homem não tem a resposta que nós precisamos. Ele não tem. Mas Deus tem a resposta que nós precisamos. Ela está aqui na palavra do Senhor, irmãos. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Somente o Senhor. Ele é o dono da vida eterna. E se nós queremos então sermos salvos, continuar onde Ele fala com a igreja, aleluias, sabemos para onde iremos. Para os céus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor João Graciano. Aleluia, Deus está aqui neste lugar, irmãos. Antes de Deus fazer qualquer coisa para o homem, Deus envia a palavra dele. Nada vai acontecer na vida do homem se ele não ouvir a palavra de Deus. E após a sua palavra, ouvindo o homem, Deus age e a coisa acontece. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluias. E o que eu quero te dizer nessa noite, olha, que você deve continuar ouvindo a voz de Deus. No meio da crise, né? Seja qual for a crise que você estiver